Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu e hoje nós estamos aqui conversando com a nossa irmã Karina Carvalho, que compartilhava da sua experiência com o Senhor, como foi que Deus a trouxe para a casa do Senhor e como ela viu Deus mostrando e dando demonstrações de amor para ela, de que Deus tinha uma nova vida, né? Que ela era só confiar que o Senhor ia realizar a sua obra no seu coração, e como isso é gratificante quando nós vemos Deus operando nos nossos corações e nos mostrando que, como diz naquela palavra, né, que não foi nós que escolhemos a Cristo, né, mas Cristo é que nos trouxe, que nos ampara, que nos sustenta, mesmo a gente tendo uma vida toda errada ou toda certinha. Deus, ele tem os seus mistérios e ele escolhe quem ele quiser, né? Porque ele enxerga o coração. Ele não vê nada externo, né? Mas ele enxerga o nosso coração. Karina, nesses anos todos assim que você tá na igreja, houve algum momento assim que você teve grandes desafios com Deus, conflitos, talvez, porque às vezes a palavra começa a trabalhar no nosso coração e começa a botar para fora, né? Tudo que tá escondido, tudo que tá oculto. E como que você conseguiu vencer todos esses desafios que faz parte do nosso crescimento de vida, né? Do processo que Deus nos leva a ser uma nova criatura? Houve muitos desafios, né? Até hoje tem muitos desafios. E assim, sempre o que me amparou muito foi a mesa do Senhor, porque a gente foi embora, né? Logo cedo, assim, logo que a gente se converteu, a gente foi embora para Santa Catarina, servir o Senhor lá. Então foi bastante difícil, assim, né? Sair com filho pequeno e ir para longe. E eu ainda estava bem diferente, né, de hoje, assim. Então eu tive que romper muitas barreiras, né, para me relacionar com as pessoas. E sempre o que me amparou foi a mesa, né? Na época a gente recebia os CDs, os DVDs, né? Semanalmente nós recebíamos, então, para ficarmos atualizados, né? E assim, o contato com os irmãos, né? Eu digo assim, que mais tarde, depois, quando a gente voltou para Cachoeira, o que marcou, assim, a minha vida, eu digo que antes foi o Renovação da Mente, como eu falei no início, e depois foi aquele seminário Partilhando as Vossas Fraquezas. Porque ali foi, assim, como se diz, divisor de águas no meu relacionamento com Deus, né? Porque ali eu entendi que eu sou fraca e que eu posso ser fraca e que eu tenho que reconhecer as minhas fraquezas, né? E que eu tenho o amparo, né, do Senhor na mesa, cada vez que o Senhor expõe, né, a fraqueza, e também que eu posso compartilhar com os irmãos, né, para que eu seja curada. Porque antes tinha aquele negócio da religião, né, como a gente está buscando a Deus, já conhece a palavra há bastante tempo, né? Ser perfeito. Isso, recebe alguns encargos, né, para fazer algumas coisas para Deus. E aí, então, tem que ser perfeito, né? Não pode demonstrar fraqueza. E aí, então, Deus colocou por terra aquilo, né? E para mim foi, assim, uma coisa muito preciosa, né? Porque, então, a gente podia sair da religião, né? A gente podia ser simples e receber a cura do Senhor. Então, foi uma coisa que mudou muito, assim, meu relacionamento. E em vários momentos, assim, de dificuldade, que eu me via vencida por aquela fraqueza, assim, teve umas 2 ocasiões, eu lembro, de lutar, de jejuar, de orar, de ir para a mesa, de combater aquilo que eu estava enxergando. E ainda assim, ver aquilo me vencendo, de orar. E uma primeira vez eu lembro que uma irmã chegou para mim, eu não precisei nem pedir, né? Ela chegou para mim, tu quer conversar? E aí então eu pude me abrir, né? Vi que era o Senhor mostrando que era com ela que eu devia partilhar. E em outras ocasiões o Senhor me mostrou, assim, né? Porque eu tava vendo que eu precisava me expor. E momentos, assim, que era difícil expor, né? O que eu tava sentindo, o que eu tava passando, coisas que eu
Eu estava com vergonha de estar vendo aquilo em mim e precisava partilhar para ser curada, né? Então eu me lembro assim de umas 2 ocasiões que isso aconteceu, né? Que foi bem forte, assim, algo que o Senhor mostrou bem profundo, bem no íntimo e que eu precisava mesmo colocar para fora. E tive a oportunidade de Deus mostrar umas pessoas abençoadas que me ajudaram. Realmente, né? Tem coisas na nossa vida que parece que Deus nem quer resolver, eu e Deus sozinho, né? Que Deus nos força a nos humilhar e pedir ajuda para quebrar o nosso orgulho, para nos mostrar que a gente não é autossuficiente, que a gente não pode ser individualista, né? Que a gente tá num corpo, né? E a gente tem que aprender a ser abençoado por meio desse corpo, porque é através dos membros que Deus vai nos ajudar, que Deus vai nos cuidar, que Deus vai nos proteger, né? E realmente essa passagem, essa palavra mostra, né, que a gente precisa uns dos outros, né? E que tem coisas que a gente não vai conseguir vencer sozinho. Parece que é uma fraqueza que Deus deixa lá. Não vou, vai ter que buscar a ajuda do outro, né? Exatamente. E sabe que uma coisa assim que eu gostaria de falar também é que quando eu me converti, eu cursava a faculdade de psicologia. Só que daí eu tinha o meu filho pequeno e já não estava mais dando financeiramente para manter a faculdade, que era particular, e no casamento, enfim. E então eu tive que abrir mão daquilo. E no início, assim, foi bem ruim, assim, para mim, porque eu queria muito. Eu tinha algo, assim, que me motivava a fazer aquela faculdade, que era eu entender os meus conflitos, né? E mudar e também poder ajudar as outras pessoas que têm isso. E aí, então, pra mim, assim, foi bem ruim, sabe? Abandonar aquele sonho, digamos assim. Só que aí depois, então, na vida da igreja, descobrindo esse processo de corpo de Cristo, né? De ajuda mútua, de eu ser curada, né? De estar num processo de cura e poder ajudar um irmão que também estava passando por aquilo, porque é sempre assim que acontece, né? O Senhor coloca as pessoas na nossa frente para a gente ajudar exatamente naquele ponto que a gente também precisa, né? De ajuda. Então eu entendi que tudo aquilo que eu sempre quis estava acontecendo de verdade e que de repente com a faculdade eu não ia conseguir de verdade, né, aquilo que eu queria, mas eu entendi que na vida da igreja o Senhor estava realizando aquele sonho meu. E Karina, eu sei que vocês têm um grupo familiar na casa de vocês e que sempre vai ali muitas pessoas, muitos jovens gostam de participar do grupo. Como que você sente, assim, você como a dona da casa, como prepara aquele lugar, qual é a motivação de estar ajudando essas pessoas que vão sempre no grupo? É a coisa mais maravilhosa que existe, né? É assim, algo que nos mantém, né, vivos, digamos assim, porque é o que nos motiva, né? Eu lembro de uma fase assim bem de depressão espiritual que a gente passou, que foi logo que a gente voltou para a cidade, que houve muitos problemas na vida da igreja e que a gente ficou um tempo sem grupo familiar. Acho que a gente ficou, assim, meio ano sem grupo familiar e foi muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. Então, quando a gente conseguiu retomar o grupo, meu Deus, sabe? Eu vi o quanto aquilo, assim, era importante para o nosso crescimento de vida, né? E para tudo, assim, né? Então, toda semana esperar o dia do grupo, preparar, orar, interceder, né? Esperar os irmãos, aquilo ali é o que me move a semana inteira, né? Então, é tremendo. E eu não, assim, pra falar a verdade, eu ainda não entendo essa coisa dos jovens, né? Mas, realmente, sempre na nossa volta tem muitos jovens, né? E desde sempre, assim, porque hoje, digamos, eu tenho um filho jovem, né? Que tem 21 anos. Mas quando ele era criança também, Deus aproximava jovens de nós. Então, eu acho que é uma coisa do Senhor, assim mesmo, né? Uma estratégia de Deus que... Isso aí. Eu sei também que você trabalha com vendas, né? Tem alguma estratégia, alguma coisa que Deus te usa para evangelizar ou aquilo flui naturalmente de falar de Jesus
porque ali você contata muitas pessoas e tem as revisitas, não é só uma venda, né? Você vai fazendo várias vendas para os mesmos clientes. Tem alguma experiência assim que tu poderia nos relatar? Sim. Nas vendas é algo assim totalmente do Senhor mesmo, porque como eu falei no início, eu nunca pensei que eu pudesse vender nada. Aliás, eu nunca pensei que alguém pudesse comprar de mim, porque eu me considerava uma pessoa muito antipática, assim, né? Só que daí o Senhor foi movendo as coisas. E eu lembro quando eu comecei a vender, quando a pessoa me propôs a vender semijoias, eu não queria. Então eu orei, assim, umas quantas vezes para ver se era, né? Porque ela insistia. E aí, então, a primeira coisa que eu pensei, eu vou vender porque vai ter uma oportunidade de eu conhecer pessoas, porque eu tinha dificuldade de me relacionar, né? De fazer amizades, de fazer relacionamentos. Então, eu vi ali uma oportunidade. E fui. E aí comecei, né? E Deus foi mudando tudo, assim, mudando o meu jeito. E eu sempre orando, né? Saía de casa, eu recebia o kit, a gente já orava, já consagrava o Senhor. E toda vez que saía de casa, orava, pedindo para o Senhor abrir as portas pro reino, né? Pro evangelho. E que as vendas eu acreditava ser uma consequência daquilo. E Deus sempre fazia. E uma coisa assim, o meu marido sempre foi vendedor. E eu lembro sempre que ele falava assim para mim, venda é relacionamento. E eu trouxe isso pro espiritual, né? Então, evangelismo, apacentamento é relacionamento. Então, ali, com as vendas, abria a porta pro relacionamento. E automaticamente ia fluir, né? Porque as pessoas começam a se abrir, né? Começam a confiar em ti, né? Faz uma amizade primeiro. Isso, e aí tem como a gente falar do Senhor, né? E com os materiais da editora Vento Sul, então fica perfeito, né? Então já passei por situações assim de a pessoa abrir a dificuldade dela e eu ter ali dentro da bolsa material para indicar. Mas também tem uma situação bem legal que eu lembro que eu estava num estabelecimento que eu vendia sempre. E eu fui lá, mostrei as coisas, vendi muito. E as pessoas, minhas amigas, porque eu já tinha trabalhado lá até em outra área. E eu não ia oferecer material. Só que quando eu fui guardar as semijoias na bolsa, a cliente enxergou o livro, Livre-se da Depressão, vermelho, no fundo da bolsa. E ela colocou a mão na minha bolsa, ela enfiou a mão. Que é isso aqui? Tu também vende isso? E aquilo ali me constrangeu muito, né? Porque imagina a pessoa colocar a mão dentro da tua bolsa porque viu um livro. E aí, então, ela tinha depressão, ela conseguiu se abrir e ela já ficou com o livro na hora. Então, Deus sempre rompeu, assim, nessa área, né? Mas eu sempre procurava orar. E tinha momentos, assim, que como esse, né? Que eu me esquecia do Senhor e o Senhor fazia a obra. Mas sempre flui, sim. Até várias irmãs que participam do grupo familiar, né? Que hoje já estão em outros grupos. Começou como minhas clientes, né? Foi ali que tudo começou. Então, irmãos, não deixe para depois o que você pode fazer naquele momento, né? Exatamente na hora que Deus toca, nós não podemos deixar para mais tarde, depois eu ligo, depois eu falo, porque o Senhor, Ele tem um momento certo para cada um, né? Então, a gente pode fazer a nossa vida, né, ter a nossa vida normal, que muitas pessoas pensam, agora eu só vou ler Bíblia, vou sair a tarde inteira para evangelizar, mas é onde que a gente estiver, né? A gente tá lá fazendo compras, tá abastecendo, tá trabalhando. Ali, com certeza, você vai ser uma luz para aquelas pessoas que estão em trevas e que estão necessitados do Cristo, assim como um dia também alguém falou de Cristo para nós. Então, que você não se intimide, busque força em Cristo para poder levar a fé, a esperança do nosso Senhor Jesus para todas as pessoas que Deus colocar no teu caminho. E é bom ouvir esses exemplos, assim, esses testemunhos, porque às vezes abre um pouco a nossa mente, né? De que a gente tem que, na verdade, ser leve para o Espírito, né? Ser aberto para fazer aquilo que Ele determinar. Não interessa, não existe um modo, né? Uma maneira, uma coisa, uma regra, mas existe aquilo que Deus está dirigindo naquela hora, né?
Então agradeço, Karina, a tua presença de vir compartilhar conosco e esperamos que tenha aí muito mais testemunhos, né, para vir compartilhar e que Deus possa cumprir todo o propósito que Ele tem, que com certeza já fez bastante coisa, mas tem mais ainda, muito mais para realizar. Amém? Nós ficamos por aqui, irmãos, que o Senhor abençoe ricamente a cada um e que possamos seguir firmes na fé em Cristo Jesus. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.